ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Se viver já é um desafio, viver sem ti ainda mais é uma dor. Queridos filhos e filhas, família Evangelizar é Preciso de todo o Brasil e além Brasil, que está acompanhando esse programa na Rede Católica da Igreja, RCI. Nós estamos nesse especial Rio de Janeiro. E a cidade maravilhosa, mas eu acredito que você já deve ter percebido que chega de falarmos do Rio de Janeiro só das praias, apesar de lindas, futebol, carnaval. Nós estamos querendo mostrar pela RCI um outro Rio de Janeiro, que eu acredito que cada vez mais você está convencido. Um Rio de Janeiro, cidade maravilhosa na fé, no fervor, no acolhimento. E é por isso que nós estamos aqui, no coração do rio chamado a Princesinha do Mar, Ipanema, com o nosso queridíssimo Padre Jorge Luiz Neves Pereira da Silva, o mais conhecido Padre Jorjão. Prazer, obrigado por nos receber, Padre. E eu que agradeço, Padre. Muito carinho estar com o senhor e com todos os telespectadores. Nós estamos numa igreja que tem por título Nossa Senhora da Paz. E eu diria, qual o grande apelo dessa igreja, a importância dessa igreja, só para as pessoas entenderem a localização dela no Rio de Janeiro? Ela fica no coração de Ipanema e tem uma história muito interessante. Em 1914, quando o Papa Bento XV é eleito, ele pede ao mundo inteiro que peça à Virgem Maria pela paz do mundo. O mundo estava na Primeira Guerra Mundial e ele inclusive coloca na ladainha Nossa Senhora, última vocação, Rainha da Paz, rogai por nós. Nesse mesmo tempo havia o pároco de Copacabana que vinha celebrar a missa aqui em Ipanema, que era uma vila de pescadores. Desculpe, só que ano isso, por favor? 1914. 1914. Então havia uma missa diária, aqui é um areal, não havia casas ainda. A pedido do Papa Bento XV, o povo escolheu Nossa Senhora da Paz, pedindo pela paz do mundo, e foi a primeira igreja na América Latina com esse título, Nossa Senhora da Paz. Pois é, gente, você percebe, nada é por acaso, é tudo providência divina. Nós estamos num período no Brasil de tantas dificuldades que não deixa de ser uma guerra. E por isso nós fizemos questão de vir aqui, Nossa Senhora da Paz, que abençoe a todos nós. Mas nós estamos, eu quero agradecer muito ao Monsenhor Manuel Vieira, que é o pároco aqui, Nossa Senhora da Paz, e que eu conheço, esteve no DVD, pessoa queridíssima. Mas Padre Jorjão é um expoente na comunicação, você já deve certamente ter ouvido falar dele. Uma pessoa fantástica, uma voz grave, tenor, canta muito bem. Que alegria, Padre. O seu trabalho move um número significativo de jovens, de pessoas. Como começou essa vocação aqui no sul, na região sul do Rio de Janeiro? Como é que foi essa trajetória? Olha, minha vocação começou com um filme sobre São Francisco, Irmão Sol e Irmã Lua. Eu vi aquele filme, fiquei tão impressionado e vi várias vezes e fui procurar um padre da paróquia da Tijuca, dos Capuchinhos, e encontrei um irmão chamado Frei Ivan, que cantava, sorria e abraçava. Ele acolhia com seu sorriso. E ele me falou de São Francisco, então eu decidi pedir meu pai para ir para o seminário franciscano Capuchinho. Meu pai não concordou, meu pai tinha uma empreiteira, queria que eu trabalhasse com ele como engenheiro, era o sonho dele. Então eu obedeci meu pai e fiz vestibular. Estava no segundo ano, segundo grau. Passei bem, inclusive, e falei, pai, eu passei, mas eu não quero ser engenheiro, eu quero ser padre, o senhor me deixa ser padre? E depois, não teve jeito, eu fui para o seminário. Fiz-me franciscano, capuchinho,
E depois de algum tempo, Dom Eugênio, a diocese, me acolheu aqui no seminário da diocese. E eu vim para cá, fui ordenado em 92. 92. E sempre trabalhei com a juventude, no seminário, como aspirante, como postulante, como noviço. Então os jovens sempre tinham assim, muita carinho por mim e eu por eles. E aqui na paróquia, então, foi uma coisa natural. Nossa missa é muito cheia, nós temos milhares de jovens no nosso site. Nosso encontro reúne 2 vezes por ano cerca de 500 jovens. Nós temos com a juventude um trabalho nos hospitais, nos asilos, orfanatos, temos em retiros, encontros, jovens que sobem a montanha, temos a turma que se une para o esporte. Nós temos aqui na Praia de Ipanema um point nosso com uma rede de futebol de praia e vôlei de praia. De vez em quando eu apito o jogo deles. Olha lá, gente, um padre apaixonado por futebol e juiz de futebol. Que maravilha! E nós, desde o início eu participei da Jornada Mundial da Juventude. Nossos jovens sempre participaram, a gente leva jovens que podem ir, outros que têm dificuldade. E daqui nossa paróquia já saíram 6 padres e um santo. Gente, atenção. Primeiro eu vou voltar um pouquinho a informação, que talvez quando você escutou que participa sempre da Jornada Mundial da Juventude, ele não está se referindo só a que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Aqui eu sei, o Padre Jorjão estava envolvidíssimo, mas está falando de outras jornadas, não é? Sim, sim. Por exemplo? Eu estive na primeira, em Roma, depois estive em Buenos Aires, e a única jornada que eu não fui foi nas Filipinas. E agora para a Polônia? Nós temos um grupo já de 45 a 60 jovens, estamos preparando para ir à Polônia. E o senhor acompanha? Vou com eles, caminho, faço caminhada, durmo no chão, alojamento, tudo com jovens lá. Bom, e agora eu vou na outra informação que me chamou muita atenção, não é que me passou despercebido. Eu só vou pedir para a gente segurar um pouquinho a informação do santo, porque eu sei que vai despertar curiosidade em você. Um santo no Rio de Janeiro, no meio da praia de Ipanema, onde se cantou, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Será? Mas isso é depois. Primeiro eu vou falar dos padres. Então, quer dizer que a paróquia de Nossa Senhora da Paz é uma sementeira de vocações? Nesses anos todos, graças a Deus, tivemos famílias jovens se casaram entre aqui. Temos uma média de 17 casamentos, casamentos anuais entre os jovens da paróquia. Quando eu vim para cá, pedi muito a Nossa Senhora que não faltassem boas vocações do matrimônio e vida consagrada. E ao longo desses anos estou aqui, foram 6 padres. Um deles trabalha com Santo Padre na Secretaria de Estado. E ele é o responsável pelos países de língua portuguesa. Puxa. Traduz documentos. Quando o Papa esteve aqui, ele veio com o Santo Padre, estava com ele. E é uma pessoa que trabalhou já com Bento XVI e agora com o Papa Francisco. Padre Jorjão, qual que é o segredo para trabalhar com a juventude? Eu quero aproveitar esse tema, você sabe por quê? Porque hoje nós temos uma dificuldade, gente, se há de convir comigo, ou não sei, padre, mas o senhor percebe, quando a igreja convocou, os jovens inundaram essa Copacabana, foi algo lindo do Brasil inteiro, mas a didática, a pedagogia, o discurso está muito aquém da realidade e os jovens acabam se afastando. Conta o segredo do Padre Jorjão trabalhando com a juventude. Como é que o senhor faz? Eu acho que é pastoral do susto, pastoral do tapa. Como é que é? Coisa boa. Gente, grava essa. Pastoral do susto, pastoral do tapa. Vai lá. Eu estou na rua passando, vem um rapaz e fala, ô filhão, tudo bem com você, rapaz? Desculpa, padre. Imagina, por favor. É um susto, né? Você não tem vindo à missa? Você me conhece? Sou o padre Jorjão, tem aqui a missa dos jovens. Vem domingo à missa. Ele leva um susto, começa a conversar com ele, bater papo, daqui a pouco está vindo à missa. Veio uma moça falando comigo na rua assim, tudo bem com você, filha? Eu não te vejo na igreja. Mas eu não vou na igreja. Mas vai na missa e vem, começa a bater papo com ela. Então eu falo na porta da igreja, fora da igreja, na rua, no dia a dia. Eu estou aqui há muitos anos, eu estou casando com quem já batizei na paróquia.
Então eu conheço muito dessa juventude do bairro. A gente vai na praia, conversa com os jovens na praia. Vai na rua, passa para o barzinho, bate papo com eles. Começa a conversar com eles. Então, é um susto. Eu nunca espero que um padre fosse dar um tapa nele, bater na rua, né? Coisa parecida. E começa a falar a linguagem deles também. E depois os próprios jovens vão converter, trazendo outros jovens para a igreja. Porque quem evangeliza o jovem é um outro jovem. Então, eu escuto os meninos, os jovens, quando eles estão chorando, vêm conversar comigo. Quando estão gostando de uma menina ou de um rapaz, vem pedir conselho comigo. Quando leva um toco também, vem falar com o pai. Tem que ser, né? É a realidade das pessoas, quando levam um toco também. Padre, e nas missas, claro, o senhor segue a liturgia, mas tem algum aspecto, um diferencial na celebração? Mas, gente, isso que o padre Jorjão faz é exatamente o que a igreja está pedindo. A igreja em saída, padre em saída, ir ao encontro das ovelhas, é a visitação, é o chamar. Na celebração. A celebração, os jovens tocam, eles tocam instrumentos de guitarra, violão, até bateria, mas ao mesmo tempo junto o antigo e o novo, não o velho e o novo. A diferença antigo e de novo. Antigo é que quanto mais passa o tempo, mais valor tem. Velho, quanto mais tempo tem, menos valor tem, agregado. Então, de vez em quando, na missa de Natal, eles começam a cantar as músicas dele, e lá quando eu entro, eu canto Puenatus es nobis. Eu canto gregoriano. Pô, padre, que maneiro, que legal isso. Eles levam um susto, né? Outro susto. É outro susto. Então a gente usa a liturgia como a igreja pede, e com os cantos que eles gostam, fala um pouco da vida. Se nasce uma criança, a gente dá a benção a crianças. Se há noivado, eu costumo fazer a benção de noivos aqui na igreja. Então chamo os noivos na frente, dá a benção para os meninos, e enfim. A liturgia como a igreja pede, com a beleza da liturgia, aproveitando os tempos litúrgicos, com aquilo que há de riqueza na liturgia. Agora começou a quaresma mesmo, faz uma procissão penitencial com a ladainha dos santos, como a igreja pede, e cada liturgia é bem preparada. Na Semana Santa eles preparam as leituras. A gente tem aqui na quinta-feira até lavagem na igreja. Os jovens se unem para lavar a igreja toda para a Semana Santa. E eu falo, olha, no carnaval, eu nunca vi um sambista viajar, né, para o carnaval. Ele está na Marquês de Sapucaí, no São Bódromo. Eu nunca vi cristão viajar na Semana Santa. Então, Semana Santa é aqui na igreja. Então, todo mundo aqui na igreja. Então, esses jovens que viajam, que têm condições, estão aqui na igreja, lavam a igreja, participam da cerimônia, cobrem os santos no domingo da quaresma. Na vigília pascal eles descobrem, fazem a liturgia. Então, eles participam. Eles se sentem em casa, aqui é a casa deles. Que maravilha. Sinal que há espaço, né? Se o espaço é dado, a pessoa se sente acolhida. Deixa eu contar uma coisa para o senhor que trabalha com jovem. Eu estou agora com um coroinha que viaja fazendo cinegrafia, sabe como é um cinegrafista? Sim. Sabe o que ele contou para mim? Que diz que o que vai fazer na Páscoa? Eu vou fazer igual Jesus. Eu perguntei, mas como assim igual Jesus? Vou sumir na sexta e voltar no domingo. Não pode ser assim, né, Padre Jorjão? Aqui nós temos os coroinhas, crianças, e também temos os jovens que usam outra batina, que ajudam o padre também nas cerimônias, na liturgia. Eles acham maneiro, acham legal. Que legal. Não fica sem graça não, né? Mas eles não viajam Semana Santa. Fora a Semana Santa, a gente viaja, faz um passeio. Agora está organizando um passeio para um feriado que tem aí para Ouro Preto, na região de Minas Gerais. Então vão passear mesmo. A Semana Santa é na igreja. Vamos falar um pouquinho agora da Igreja de Nossa Senhora da Paz. Não esqueça, nós vamos falar de um santo carioca. Você já ouviu falar? Calma lá. E nós vamos falar com alguém que sabe com propriedade do tema, depois. Agora, vamos falar um pouquinho, padre, sobre essa imagem que temos atrás, que eles estão filmando, é Nossa Senhora da Paz. Exato. Essa imagem veio da França, esculpida em madeira, e foi trazida em 1919. Uma produção de Copacabana, que inclusive a estação do metrô agora, que vai ser inaugurada, conta a história de Ipanema e da imagem, porque o bairro está inteiramente ligado à Nossa Senhora.
Então foi um escultor, foi o povo que se cotizou, trouxe a imagem de um artista francês. Essa igreja é fruto do trabalho de moradores, foi construída com muito carinho, fotografias da década de 10, com o Zeppelin passando em cima, né? A história é a construção mais antiga do bairro de Ipanema. Essa igreja é a construção mais antiga. Exatamente. E eu só queria contar um detalhe, eu quero só registrar pela Rede Católica da Igreja. Eu fui convidado, com a graça de Deus, pelo Monsenhor Manuel, pelo Padre Jorjão. Eu estive aqui com a obra Evangelizar nos 50 anos desta igreja. 90? Perdão, é verdade. Nos 90 anos, e fizemos um evento que aconteceu aqui na praia de Ipanema. O senhor trouxe uma multidão aqui para o bairro, padre. Prazer. Padre Manuel, Monsenhor Manuel, ele tem muito carinho pelo senhor, lembrou logo o seu nome, estou com todo carinho, aceitou o convite dele e encheu o bairro. Foi uma multidão, não sei quantas mil, mais de 70 mil pessoas estavam aqui na praia, uma multidão. O Dom Glorioso estava aqui, também cantou a nossa paroquiana, que é a Elba Ramalho. Então estava aqui participando com a bandeira do Brasil, foi um momento muito bonito na história da paróquia. Faltam poucos anos para 100 anos, hein? Pois é, será um prazer. Padre Jorjão, tem algo que lhe chama a atenção nessa igreja que o senhor gostaria de destacar? Os vitrais são da Alemanha, um trabalho de artista muito bonito. A igreja em forma de cruz, uma cruz grega. Temos o transepto, essa cruz com altares laterais, onde está Santo Antônio, São José, Sagrado Coração de Jesus, altar de São Francisco e Santo Antônio. Essa paróquia esteve com os franciscanos durante muitos anos, tem uma devoção muito grande de Santo Antônio e São Francisco. Há aqui a distribuição de pães. Por ano, nós distribuímos quase 600 mil pães para 40 instituições, que são doadas pelos fiéis, pelos paroquianos, fora as obras sociais que nós temos aqui na paróquia. Vemos aqui o altar de Nossa Senhora, com esses anjos, e no transepto aqui na ábside, a coroação da Virgem Maria pela Santíssima Trindade. Essa igreja aqui foi batizada, por exemplo, Tom Jobim, aqui se casou o presidente Juscelino Kubitschek, temos histórias de artistas que aqui foram batizados, que aqui se casaram, Maria Clara Machado, então tantas pessoas que aqui tiveram sua história reunidas com essa igreja, com essa paróquia, que quase foi demolida na década de... Como? Como, meu Deus? Porque eles havia um plano de construir talvez uma igreja mais moderna aqui no bairro, mas o povo não deixou. Sabedoria, a voz do povo, a voz de Deus. Aceitou. Menos nas eleições, né, ultimamente. Pois é, e graças a Deus a igreja está aqui hoje como monumento à fé desse povo. Nós temos aqui 14 missas dominicais. E diariamente são 7 missas diárias. Nós temos confissões. Espera aí, 7 missas diárias, de segunda a sexta? Segunda a sexta. Puxa vida. E confissões, todos os dias temos plantão, sempre um padre em confissão. Nós temos um trabalho de ir nas casas, abençoar as casas, aos doentes das casas, nos hospitais. Somos 6 padres com o nosso pároco. Aqui também mora conosco o Dom Antônio Augusto, que é bispo auxiliar. Temos 2 diáconos e uma paróquia que a gente não para. É o dia inteiro, tem trabalho, graças a Deus, acolhendo as pessoas. Temos os coroinhas, que é um grupo muito grande. Fazemos 2 exposições por ano, além do Domingo de Ramos. Qual outra? A Paixão do Senhor Morto e Nossa Senhora da Paz. Nós paramos o bairro, é uma multidão, uma procissão muito bonita, com balões de gás, com helicópteros, jogando pétalas de flores. Nós temos aqui na paróquia a primeira missa às 6h30 da manhã. Os que vão trabalhar vêm à missa antes, para depois do trabalho. E temos uma pastoral muito dinâmica. Nosso pároco é um homem de um dinamismo muito grande. E graças a Deus temos um trabalho com casais muito grandes, com crianças muito grandes. Eu falei dos coroinhas, que são um celeiro de vocações também, né? E a gente percebe que é uma igreja viva. Aqui no nosso prédio, a igreja se abre às 6 da manhã e fecha às 9 e domingo às 10 da noite, quando é a última missa. O nosso prédio temos reunião de anônimos, de pessoas de todos os grupos. São mais de 50 grupos que se reúnem semanalmente no prédio da igreja. E é uma referência em todo o bairro, né? Eu gostaria de falar um pouquinho agora, Padre Jorjão.
E eu vou fazer umas perguntas e vou entrevistá-lo e no sentido assim de conhecer um pouco da vida. Padre Jorjão é um ícone no Rio de Janeiro, gente, é algo impressionante. Quando eu estava chegando com o programa de rádio, olha, você não tem noção o quanto eu via falar Padre Jorjão, conheça Padre Jorjão. E Padre Jorjão, natural de onde? Do Rio, na Tijuca. Entrou para o seminário com quantos anos? 16 anos. A sua motivação para entrar no seminário, o senhor falou que foi Irmão Sol, Irmã Lua. Mas teve algum padre que lhe chamou a atenção e estimulou? Testemunho de um irmão capuchinho, Frei Ivan, que era um padre que cantava, tinha uma voz muito, muito bonita. Ele tinha o dom do acolhimento. Acolhia com um sorriso e com um abraço. Ninguém que fosse ao encontro do Frei Ivan saía sem uma palavra, sem um sorriso, sem uma força para sentir-se acolhido. E eu aprendi nele esse acolhimento. Muitas vezes a gente não pode fazer nada a não ser dar um abraço, um sorriso. Então, com o Frei Ivan, a gente sentia um padre, como fosse um padre, um religioso consagrado, próximo da gente. Sentia o abraço de Jesus. E depois, Frei Biratã, que é o bispo em Itaguaí, quem mais? O meu pároco, o Padre Manuel, Dom Eugênio, Dom Homer, são pessoas que marcaram muito a minha vida. Padre Jorjão, a pergunta, o senhor no seu tempo livre gosta de... Quando tem, que eu sei que é uma dificuldade, o que lhe causa relaxamento, descanso? Ler. Eu leio 3 livros por semana, padre. Me diga quais os últimos livros que tem lido. Eu li um livro de teologia há pouco tempo, li um livro também, um livro da bem-aventurada Edith Stein, um livro uma mística, e Santa Teresinha, que é a minha querida e amada Santa Teresinha, também li. Amém. Então já respondeu a pergunta. Qual é o santo da devoção do Padre Jorjão? Santa Teresinha. Bom, Padre Jorjão, para um jovem que está acompanhando agora a Rede Católica da Igreja, um filme que o senhor indicaria para assistir? Além do Irmão Sol e Irmã Lua, né? Tá que certo. É muito bonito. Não sei se o jovem Marcelino e Pão e Vinho. Tá certo. Padre Jorjão aconselhando um jovem que levou um toco, o que o senhor diria? Olha, na minha vida eu tive várias experiências. Posso contar uma? Também recebeu toco? Não, a minha... Quando fui no seminário, coisa de criança, namorada, coisa de criança. Depois eu batizei o filho dela, depois casei. Casei depois como diácono, batizei os filhos. Mas eu quero contar uma história interessante que eu vivi na minha vida. Primeiro, lembrar de um rapaz que via chorando comigo porque levava um toco. Padre, é a mulher da minha vida, o que eu faço agora? Minha vida acabou. Fica tranquilo, filhão. Nosso Senhor vai te dar uma moça no seu caminho. Sei que depois da 10ª moça, que ele chorava tanto, ele acabou se casando. No dia do casamento, eu falei com ele no ouvido: já pensou se Deus ouvisse as tuas preces naquela primeira ou na segunda? Deus me livre, padre. Pois é, Deus sabe o que faz. E eu conto uma história para os meninos. Olha, tinha uma moça, mulher gosta muito de sapato. Mulher, eu brinco que às vezes é centopeia. Sapato e bolsa. Sempre que minha mãe e minhas irmãs eu vejo lá. E uma moça que viu uma loja, um sapato muito bonito. E ela foi encantada. Terminou o mês, recebeu o salário, foi comprar aquele sapato. Foi na sapataria, disse: eu quero esse sapato. A moça veio com o sapato, ela calçou e viu que está apertado. De fato, o sapato era 2 números abaixo do pé dela. A moça voltou e disse: infelizmente, sinto muito, não temos outro número, esse é o último. E a moça, tristeza, que pena, não posso levar o sapato, foi embora, mas ela gostou tanto do sapato que ela voltou e pensou: vou colocar algodão com álcool, vou conseguir esse sapato, vou entrar no meu pé. E assim fez. Comprou o tal sapato, foi numa festa de casamento, muito bonita, todo mundo contente, e as moças elogiavam o sapato, que a mulher gosta de ver a roupa da outra, né? E ela ficou muito contente, mas quando ela tirou o sapato, foi um alívio muito grande. Pode ser que ela usasse aquele sapato 1 ou 2 vezes, mas o fato é que haveria de chegar um dia em que ela não ia suportar ver mais aquele sapato, que é muito bonito, mas não era o número dela. Às vezes, a gente vê um sapato muito bonito, alguém que se encanta seu coração, você fica muito feliz, mas não é o seu número, não é para você. E amanhã ou depois vai chegar uma hora que você não vai suportar mais aguentar, porque infelizmente, por mais que você gostasse,
não era o seu tamanho. Nenhum jovem vai casar odiando a sua esposa ou vice-versa. Nenhuma moça casa querendo separar, que é para sempre. E por que depois de 1 ano, 6 meses, 2 anos, separam? É porque não se deram conta do óbvio. Não era para o seu pé. Infelizmente, hoje em dia, a gente conhece muito tudo do outro. O corpo do outro, conhece até a conta bancária do outro, mas não conhece o coração do outro. Os jovens hoje criaram um namoro que nada diferente do casamento. É um casamento. Tanto é que eu não tenho namorada, tem que estar solteira. Que não... Opa, estou solteiro. Você casou? Não, estou sendo namorada. É porque muitas vezes o namoro hoje se assemelha a um casamento. Você tem tudo, viaja junto, dorme junto, acorda, enfim, tudo junto. E não é casamento. Você conhece tudo do outro, mas não conhece o coração. Aí você se casa. Só depois você vai ver que aquela pessoa não era quem você pensava. Por quê? Você conheceu tudo menos o coração. Um namoro casto. Um namoro como a igreja pede, te ajuda a ver de fato quem é a pessoa com quem você está se relacionando emocionalmente. A igreja sabe quando fala sobre isso. Não é uma utopia. Quando fala de castidade, quem é casto no namoro vai ser fiel no casamento. Porque não há maior luta, não há maior sacrifício do que você ser casto no namoro. Se você conseguiu vencer isso, depois ser fiel no casamento é muito mais fácil. E você vai ter tempo de conhecer como a pessoa pensa, como a pessoa é. Eu conheço um rapaz que casou, que separou da esposa e me disse: padre, e eu concordava com tudo que a igreja falava, menos com castidade. Achava isso uma bobagem, uma bobeira. Só que todo mundo falava: cuidado, fulano, você não vai se dar bem. A gente brigava, mas se resolvia fisicamente. Só que depois, no dia do casamento, eu me dei conta que eu tinha me enganado tremendamente. Uma palavra que ela me deu na festa de casamento me fez acordar e ficar espantado. E não tinha mais como voltar. 2 anos depois, com uma filha, eu estava separado. Ele conseguiu no idade matrimonial e quando casou de novo, hoje me namoro, vai ser casto. Eu quero conhecer minha namorada. E tem outro exemplo de uma moça. Uma moça que amava muito o rapaz, um casal muito querido, mas ela achava que ele amava, enfim. No dia do casamento, estava a namorada, a amante do rapaz, na festa, dançando com ele. E depois da lua de mel, descobriu tudo. Quer dizer, ela não se deu conta do que era óbvio, ela não conseguia ver, porque ela estava cega, ela não via quem era aquela pessoa. Por isso, é muito importante conhecer a pessoa, não o corpo da pessoa, mas quem é aquela pessoa. Pois um namoro, como a igreja pede, é uma garantia de um casamento feliz. Padre, obrigado por estar nos concedendo essa sabedoria. E eu quero continuar perguntando, Padre Jorjão, aconselhando um jovem que está nas drogas ou no alcoolismo. Nós temos um caso muito interessante de um jovem que, inclusive, deu testemunho na Jornada Mundial da Juventude. Esse rapaz tem um irmão que hoje é padre e tinha uma vida muito difícil, que caía no vício das drogas e que o irmão se preocupava muito com ele. Um dia eu falei com ele: filhão, vamos bater um papo 1 hora. Ele sempre é um pouco arredio. Até que no domingo de Páscoa alguém trouxe na igreja e durante o Pai Nosso nós cantamos, ele ficou meio tocado e veio falar comigo: padre, a gente pode bater um papo um dia desse? Porque é um dia desse, foi agora mesmo. Mas não está tarde, 9h30? Não, pode conversar comigo, filhão. Ficamos conversando 4 horas. Ele falava, eu escutava, falava, eu escutava, falava, eu cochilava e acabei quase que dormindo. Falou: padre, posso conversar com você amanhã de novo? Tudo bem, filhão. Mas 4 horas no dia seguinte. Sei que esse rapaz começou um processo tão impressionante, tão bonito, que ele foi, talvez, o testemunho, um dos mais marcantes da jornada do Rio de Janeiro. Ele conta como ele viveu as drogas, como ele quase foi morto num tiroteio, como ele fez um bolo de maconha e a mãe não sabia comer aquela maconha. Então ele conta cada coisa, nosso testemunho, que é o Carlinhos, que é muito bonito. Então, veja, ele encontrou junto aos jovens apoio, amizade, carinho e força para se levantar. Eu acho que um jovem, quando está numa situação como essas, ele precisa de alguém que o encontre como um amigo, que não o julgue, que o escute, que o apoie e que diz: olha, você não está sozinho, rapaz.
eu vou te ajudar, a gente está junto, vou te dar forças. Então aqui na nossa paróquia eu tive experiência de vários jovens, gente que até tentou várias vezes atentar contra a vida e que hoje estão casados, estão felizes, estão de bem, porque o padre é um pai que os acolhe. Padre quer dizer pai. Então esses meninos têm que ver na gente um bom exemplo, um bom testemunho. Olha, uma vez eu estava celebrando a missa aqui e eu passei mal. Comecei a dificuldade de falar, depois as mãos, os braços, e eu parei, falei, mas o que eu faço? Chamo outro padre, senta um pouco. E eu fiquei pensando, será que vou passar mal aqui no meio da missa? E veio na minha mente como que uma história da minha vida. Pessoas que eu vi, que aconselhei, idosos, crianças, moças, senhoras, jovens. E eu pensei, puxa vida, pelo menos alguma coisa de bom já fiz nesse mundo. Aquilo me trouxe tanta paz que eu consegui terminar a Santa Missa. Terminei, depois fui para o hospital e estou vivo até hoje, graças a Deus. O que a gente deve perceber na nossa vida é que nós padres podemos fazer coisas maravilhosas. A gente pode escutar as pessoas, pode atendê-las, pode dar um sorriso, um aperto de mão, pode ser um sinal de Deus para elas. E que isso não tem preço. A alegria que um dia nós vamos sentir quando chegar junto do bom Deus, pelo bem que você fez, pela boa ação que você praticou, por ouvir essas pessoas, que hoje em dia ninguém quer ouvir. Amigo na hora do chopinho, quando tudo vai bem, é muito fácil. Nas dificuldades, aí que são elas. Então, padre, se você não confiar no sacerdote, vai confiar em quem? Eu vejo o padre Manzotti. Agora está passando um filme sobre um filme negativo sobre a história a ferida infeliz dos Estados Unidos da pedofilia, não é? Exatamente. Que o Vaticano até aconselhou que fôssemos ver, porque é um exemplo de algo negativo. Mas veja, a notícia, a manchete, não é exceção. A manchete não é o cachorro mordeu o homem, mas é o homem que mordeu o cachorro. Então, com certeza, se houve padres que praticaram coisas erradas, infelizmente, 90% de crimes contra as crianças são nas casas de famílias. Pais que fazem coisas erradas, padrastos, tios, avós, infelizmente. Mas a grande maioria dos pais são bons para os seus filhos, amam os seus filhos. E graças a Deus, a grande maioria dos sacerdotes são homens de Deus. Se há exceção, a exceção confirma a regra. São milhares de aviões que cruzam o céu todos os dias. E só é manchete quando um cai. Uma árvore que cai na floresta faz muito mais barulho que uma floresta inteira que cresce. O bem não faz alarde. Então, graças a Deus, nós temos padres que são homens de Deus, consagrados e consagrados também, que podem ouvir esses jovens, aconselhar-lhes e dar um exemplo. Eu gostaria mais duas questões. Uma dizendo, você está gostando, Padre em Missão? Isso só é possível, um programa como este, 24 horas, com a sua ajuda. Eu acredito muito na evangelização pelos meios de comunicação, rádio, TV. E quem sabe se o próximo Padre em Missão não vai acontecer na sua cidade, na sua paróquia, porque o nosso objetivo é exatamente esse, trazer à luz da publicidade riquezas, maravilhas que a nossa igreja tem e às vezes escondida. Aqui no caso do Padre Jorjão não está escondido, apenas estamos levando para que mais pessoas saibam. Nos ajude, 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1, vai lá, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1, ou acesse o site e faça o seu cadastro, torne-se um associado. Padre Jorjão, nós estamos com a RCI, mais de 1000 emissoras no Brasil. Aqui, as pessoas do Rio de Janeiro podem acompanhar pela TV aberta, canal 14. Canal 14, inclusive o senhor vai receber um DVD dessa entrevista, mas também avisaremos para o senhor assistir na sua televisão no canal 14, em todas as capitais do Brasil, a Rede Católica da Igreja, desde o dia 1º de setembro. É importante as pessoas ajudarem as obras de comunicação, ajudar a igreja? Padre,
nós não temos condições de ir a todo mundo, ir pelo mundo inteiro pregar o Evangelho. De fato, os pais de famílias, famílias têm seus afazeres, trabalhos e podem evangelizar com os vizinhos, com alguém que está ao seu alcance, mas com certeza, se nós não podemos fazer isso, temos que colaborar com as missões. E hoje em dia, a missão são os meios de comunicação. Então, quando eu ajudo o meio de comunicação, eu ajudo para que a palavra de Deus seja semeada em tantas pessoas, que seja dito sobre os telhados. Então, ajudar uma rede católica significa colaborar para que esse mundo seja mais pacífico, para que haja mais justiça, dignidade nesse país. Uma pessoa faz a diferença. Se eu ajudo uma rede católica, com certeza quantas outras vão poder ser salvas do desespero, da droga, de uma vida sem sentido, sem esperança, porque a palavra de Deus vai chegar na sua casa pelas ondas da televisão. Então vamos juntos dizer o slogan: evangelizar é preciso. Bom, queria terminar dando um exemplo. Perdão. Um exemplo de um chefe de Estado nesse país, muito injustiçado, a quem admiro muito. Chama-se Dom Pedro II. Tá bom. O Rio de Janeiro tem uma grande floresta, o Maciço Tijuca. Houve uma época em que ela foi devastada, plantaram café, a cultura do café não progrediu aqui e virou um deserto. Os mananciais secaram. Dom Pedro II era uma divisão. Ele mandou reflorestar essa floresta. Hoje a floresta Tijuca, você viu, Corcovado, é fruto do trabalho de Dom Pedro II. Esse homem um dia foi desterrado do Brasil com sua família, quando veio a proclamação da República. E ele foi morar na França, num hotel de terceira categoria, homem simples, com poucos recursos, não tinha fortuna. Foi embora do país unicamente com o que ele possuía. E quando ele morreu, tinha um tesouro, um pacote. Foram abrir quando ele morreu. Era escrito assim: aqui dentro está a terra do meu país. Se eu morrer fora dele, quero ser enterrado com a terra do meu país, que é o meu tesouro. Um homem só fez com que esse país, essa cidade, fosse reflorestada. E hoje nós não teríamos 5 graus a mais de temperatura, graças ao trabalho de Dom Pedro. Uma pessoa só pode jogar uma semente, não para uma floresta, mas ajudar uma rede católica. E você pode plantar, não árvores, mas evangelho em tantos corações, de sorte que haja uma floresta do bem nesse país, para que a gente possa filtrar os ares tão negativos do nosso país. Então você pode fazer um bem muito grande por alguém que você nunca conheceu, talvez nunca vá conhecer, mas que um dia no céu você vai ver, com aquela minha ajuda, com aquela minha doação, eu fiz um bem a tanta pessoa. Você um dia vai saber que no céu, quantas pessoas você ajudou a chegar até Jesus colaborando com a rede católica. Então não perca a oportunidade. Bom, depois dessas palavras a gente fica silencioso e reflexivo. É um poço de sabedoria, uma cisterna de sabedoria, Padre Jorjão. E eu gostaria de ir para um momento que eu reservei. O senhor canta. Por favor, uma música que o senhor gosta de cantar um pouquinho, que eu quero falar dos seus talentos para chegar em um muito especial. Padre, o senhor esqueceu da história do santo? Não, vou chegar lá. Faz parte dos talentos desse homem e levar à santificação. Uma música que o senhor gostaria de cantar, dá uma palhinha para nós, Padre. Estou rouco hoje. Ah, mas por favor, não, a gente... Eu tenho um coral aqui na paróquia, nós cantamos músicas a 4 vozes. Estou ensaiando agora a Luiz de Handel para a Páscoa, Ave Verum de Mozart, sendo música de Bach, mas... Está rouco, eu respeito, mas o senhor trabalha com a música aqui. Sim, imagina. Tanto canto com jovens, violão, tanto canto gregoriano, canto polifônico, tudo que é música, né? Que maravilha. Só não canto funk, porque eu não consigo cantar, mas... Canto, talvez... Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux exorta. Conhece, Padre? Conheço, maravilha. Mariana da Perdão. Quaresma, perdão. Antífona Mariana da Quaresma, coisa linda. O senhor escreve,
Não, tem alguma outra, pratica esporte, jogava bola. Sim, jogava bola. Agora não Quebrou a mais, perna jogando bola. quebrou a perna jogando bola. E escreve? Escrevo sim, padre. Aqui na paróquia nós temos um jornalzinho na diocese, jornalzinho à missa, sempre tem um comentário do Evangelho do Domingo, que eu costumo fazer habitualmente. É a coluna amarela lá, é um texto que eu faço. E escrevi um livro também, né, há pouco tempo. É aí que eu queria chegar. Padre Jorjão tem a fama de moderninho, entre aspas. Celebra a missa com iPad. Como é que é isso, padre? Quer dizer que o senhor celebra com o iPad? Como é que o senhor faz? Não, padre, eu faço homilia, escrevo aqui no iPad. Eu tenho um conjunto grande de homilias aqui, que eu faço sempre. Olha, Homilias, palestras, eu coloco sempre aqui. Você tem o senhor, eu gostaria de convidá-lo para o senhor gravar, a gente mandando um pessoal, uma equipe, o senhor gravar palavras do Padre Jorjão, conselhos do Padre Jorjão na rede católica da igreja. O senhor aceita o convite? Aqui, ó, olha o compromisso, gente. Porque seria conselho, você não precisa seguir aquilo que vem no coração, 5 minutos, 10 minutos, palavras do Padre Jorjão, conselhos do Padre, sabedorias, pérolas do Padre Jorjão. O que o senhor acha? Com prazer, padre. Ô, gente, louvado seja Deus! É juntos que evangelizamos mais. Bom, ele lançou em 2015 o livro sobre seminarista, médico e surfista, chamado Guido Schaffer, que está em processo de beatificação. Tem mais detalhes, mas você podia contar em poucas linhas a história desse seminarista, médico, surfista, chamado Guido Schaffer. Quando eu fui ordenado padre, foi a primeira pessoa que confessei na minha vida. Dom Eugênio pediu que eu fosse confessar no encontro de jovens na Barra, no colégio católico. E havia um encontro com muitos jovens e eu fui confessar. Estava de batina preta, aqui do calor, né? E eu assim, eu tive um susto, né? Outro susto, né? Ei, padre, a gente pode confessar? Tá na boa? Pode confessar, filhão. E eram 2 jovens, os 2 surfistas. E o nome dele era Guido. Eu fiquei amigo desse rapaz. Morava aqui em Copacabana, frequentava a igreja de Ipanema, gostava de pegar onda, de subir montanhas. Um jovem que, quando criança, queria salvar vidas, orava o mar. Depois, quando adolescente, quis ser médico, seguir a carreira do pai, das avós. E quando jovem, quis ser padre. Ele sempre quis salvar vidas. Era um jovem profundamente mergulhado na palavra de Deus, amava a palavra de Deus, tocava as pessoas, uma liderança impressionante. Jovens que liderava com surf, liderava com o trabalho com os moradores de rua, trabalhava com as irmãs de Madre Teresa de Calcutá, conseguiu médicos, agregou médicos que trabalhavam com moradores de rua. Ele estava noivo, ia se casar, mas deu conta que quando o Papa veio, em 97, olhou para ele, João Paulo II. Ele quis ser padre. Nunca vi alguém rezar como Guido. Nunca vi alguém falar da palavra de Deus como Guido. Ele tocava as pessoas, parecia a Bíblia infusa no coração. Não havia uma pessoa que bebesse, que fosse drogado, que batesse na esposa, uma pessoa que fosse do mal, que não fosse tocado por ele, que não fosse convertido pela vida desse rapaz. O Guido era como uma gripe. Ele contagiava as pessoas, ele contaminava com o bem. Ele falava com uma firmeza. Eu sempre digo que o Guido não acreditava em Deus. Ele tinha certeza. Era uma certeza absoluta. Ele pisava a terra e tocava o céu. E tudo isso sem deixar de ser jovem. Um jovem normal, que falava gíria, me chamava de Big George. Andava na rua com a prancha nas costas, só com short para a praia, que gostava de ir nas festas, que gostava de música, que gostava de tudo aquilo que o jovem gosta. E por isso os jovens tinham uma atração por ele, porque era uma liderança.
um rapaz feliz, alegre, um sorriso. Eu nunca vi o Guido reclamar de nada, de mal com a vida. Um tipo carioca, digamos assim. E que ao mesmo tempo tinha tanta certeza de Deus como eu nunca vi. O grande desejo dele era atrair as pessoas para Deus, era trazer Deus para o coração das pessoas. Ele era um apaixonado por Deus, apaixonado pela vida, e isso sem deixar de ser uma pessoa normal. Era um jovem normal como qualquer outro jovem. Isso que é impressionante no Guido. Ele era um rapaz do seu tempo, século XXI, da sua época, da localidade que Ipanema, Copacabana, morava, e que ao mesmo tempo era um anjo. Era um anjo. Era um anjo sem deixar de ser jovem. Tanto é que é chamado o anjo surfista. Outra vez encontrou um rapaz, um morador de rua na rua, com um caroço na cabeça, terrível, cheirando mal. Ele tinha levado uma pedrada na rua, alguém jogou uma pedra no mendigo. Então ele levou para o hospital público, não aceitaram. Pôs no carro dele, levou para casa da irmã de Maria Teresa e ficou 3 horas suturando, tirando aquela secreção, o pus, costurando e falando de Deus. No final, o mendigo falou: doutor, bendita pedrada que eu levei. Foi preciso levar uma pedrada para conhecer quem é Jesus. Nossa, que coisa mais linda, gente. Numa outra ocasião, tinha uma missa do Padre Jonas, missa de Pentecostes, nos Arcos da Lapa, onde havia um morador de rua cheirando mal, bêbado, desculpa a palavra, fedendo mesmo assim, um cheiro horrível que importunava todo mundo como inconveniente. Falava palavras feias, reclamava, gritava, enquanto a missa. Na hora da consagração ele falou uma palavra muito feia. Então alguém quis ir em cima dele, mas antes disso alguém correu, ouviu aquilo e abraçou aquele rapaz e chamou pelo nome. Acho que é Marcelo. Marcelo. Aí o mendigo olhou para ele assim: meu médico, doutor Guido, agora eu sei que Deus existe. E dali em diante ele passou a ficar de joelhos, assistir à missa, e as pessoas que estavam com raiva daquele mendigo começaram a chorar. Teve uma senhora que dizia: eu estou na igreja desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi isso. Hoje eu aprendi o que é ser cristão. Bom, e ele veio a falecer de que forma? O Guido ele é 1º de maio, era feriado. O amigo dele, o Dudu, ia se casar no dia seguinte. Então resolveram fazer uma despedida de solteiro diferente. Cristãos. Como? Surfando. E o Guido foi surfar, passou em casa, tomou café com a mãe dele, tomou café e foi com o Dudu na praia. Tinha um rapaz convidado para o casamento do outro estado, que não acreditava em nada. Ouviu falando de Deus: você crê nisso, quem em Deus, são religiosos. E, cara, o Guido vai ser padre. Tu vai ser padre, cara. Tu é um cara novo, aí, bonito ser padre. E do caminho do Leblon até o Recreio, o Guido converteu esse rapaz. Ele era assim. E nessa época ele estava com quantos anos? Tinha 33 anos. E antes de ir para o finalmente, como ele faleceu, ele ia ser padre mesmo? Ia ser padre no ano seguinte. Então ele já estava fazendo teologia? Ele fez toda a medicina. E eu aconselhei ele, o Dom Homer, que ele terminasse a medicina para entrar no seminário. Fez toda a filosofia, estava no penúltimo ano de teologia, no último ano de teologia, e ordenado no ano seguinte. E aí o que aconteceu? Eles chegaram lá, rezaram antes de surfar, como o Guido sempre fazia. Os jovens oravam assim, iam rezar com eles. E quando o Guido foi surfar, lá pelas tantas, o Dudu viu o Guido boiando. Ele tinha sido atingido pela quilha de uma prancha, bem aqui na medula. E ele, tudo que indica, ele faleceu já no mar. Uma semana antes, uma menina aqui da paróquia falou: Guido, você não tem medo do mar? Tão perigoso. Medo de quê? Sei lá, não tem medo de se afogar, medo de morrer. Medo de morrer? O dia que eu morrer, eu vou ser o dia mais feliz da minha vida. Eu vou estar com Deus. Não vou ter medo de morrer, nada. As senhoras doentes que estavam no hospital, reclamando da vida. Por que você está reclamando por quê? Pela doença? Como eu gostaria de trocar lugar com a senhora para estar mais perto de ver a Deus. Bom, e nós vamos daqui, Padre João, o senhor pode nos conduzir? Nós vamos, porque os restos mortais do Guido Schaffer, seminarista, médico e surfista, que o Padre Jojão escreveu, que sem dúvida a igreja saberá julgar, mas quem dera, né, que
que impulso para a juventude termos a beatificação de um jovem carioca e devotado a Deus. Com certeza, padre. O Guido é uma referência para a juventude, né? Porque é um jovem normal, um jovem comum, como outro jovem, e ao mesmo tempo um jovem que amava a Deus, que não perdeu a juventude. Pelo contrário, Cristo, dizia o Papa Bento XVI, não nos tira nada, Ele nos dá tudo. E de fato foi isso que Ele fez na vida do Guido. Você acompanha, nós vamos agora até onde estão os restos mortais na igreja e continue conosco no Padre Missão Rio de Janeiro, Padre Jorjão, aqui na igreja Nossa Senhora da Paz, no coração de Ipanema. Vamos lá, Padre. Dá-me de beber desta fonte, dá-me de beber do teu amor, inunda-me de paz e esperança, e fica comigo, Senhor. Então, você que está acompanhando pela Rede Católica, nós estamos indo aqui pelo compadre Jorjão. Como é que o Guido te chamava? Big George. Big George, olha. Então nós estamos indo para onde, inclusive aqui já se começa, se reza, né? Sim. Toda segunda-feira nós temos um texto, depois da missa 5h30, um texto do Guido, um texto que ele rezava. E nós temos a cada dia 22 de cada mês uma missa pela beatificação do Guido. Começou com Dom Orani, Dom Roberto também celebra todos os anos, a cada ano, e eu, um padre que conheceu o Guido, celebramos todo dia 22 às 10 horas da manhã. Então vamos lá, e inclusive levando no coração todos os nossos jovens espalhados no Brasil inteiro. Que Deus abençoe. No Brasil inteiro. Aqui a foto, né? Aqui a foto do Guido. Servo de Deus, Guido Schaffer. www.guidoschaffer.com.br. Pedidos ao servo de Guido Schaffer. E é a oração, né? Sim. Posso fazer? Pode fazer. O servo de Deus, Guido Schaffer, nasceu em 22 de 5 de 1979, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. A avó é obstetra e, embora morasse no Rio, quando a mãe tinha neném, ia para Volta Redonda. Olha que interessante. Bom, e ali o senhor fez o livro. Fiz o livro. Vamos fazer juntos a oração? Padre, vamos juntos, por favor? Já sabe decor ainda não, né? Eu que fiz, mas... Você que fez? Então vamos lá. Amado Deus e Senhor, que através da vida do vosso servo Guido Schaffer, nos ensinastes com seu exemplo e ardor missionário a lançar-nos mais dentro no caminho da fé. Concedei-nos por seu testemunho de jovem, médico, seminarista, surfista, anunciar com renovado ardor vossa palavra e alcançar por sua intercessão a graça que vos pedimos. E agora inclua um pedido, talvez um jovem da sua família, um sobrinho, um neto, e os jovens também da obra Evangelizar é Preciso. Continuemos. A fim de que tenhamos um dia a alegria de vê-lo levado à glória dos altares. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria, Mãe do Amor Formoso, rogai por nós. Bom, vamos pedir. Nós temos em inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. Que tem muitos turistas aqui na paróquia, né? Verdade. E nós temos já jornais, entrevistas em várias revistas e jornais americanos. Wall Street Journal, uma meia página, uma página inteira, aliás, e na primeira página. Na Rússia, na Suíça, na França, no Canadá, no México, no Peru, em Portugal, e em vários países do mundo já tem notícia do Guido. Chegou a várias partes do mundo. Padre Jorjão. Aqui são os ex-votos. Perdão, padre. Não, por favor. Pessoas que agradecem. Olha. Graças recebidas. Estamos no 7º livro de graças recebidas das pessoas, em que tudo
de gente que recebeu graças dele, e há vários, enfim, tudo isso analisado pela congregação dos santos, para ver se realmente há graças ou milagres. Isso não podemos falar e sem esse sigilo, né? É verdade. Eu queria agradecer muito ao senhor pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por nos abrir as portas da igreja, do seu coração e a sua sabedoria. E fico muito feliz de o senhor ter aceito pensar num programa do seu jeito, com a juventude, pensando em atingir os jovens. Imagina, conselhos do Padre Jorjão para todo o Brasil. Ainda mais levando a causa do Guido Schaffer para ser um exemplo para toda a juventude. Os jovens precisam de exemplos positivos. Muito obrigado, Padre Jorjão. Obrigado, senhor. Em nome de toda a Rede Católica da Igreja e da obra Evangelizar é Preciso. E em nome do nosso pároco, o moço Manuel, que tem muito carinho pelo senhor, sabe que o senhor é sempre muito bem-vindo, e conte nossas orações e nosso carinho. Tá certo. Você que nos acompanha, continue conosco na Rede Católica da Igreja, a rede da família, da Igreja de Jesus Cristo. Evangelizar é preciso.